esse período que foi do exílio, o exílio na Babilônia, quando os judeus foram exilados e foram enviados para a Babilônia do sul e vai ter uma mistura, né, que depois aqueles que foram para a Babilônia, depois que o Império Babilônico perder para o Império da Pérsia, vai haver uma mistura aí entre eles, entre os judeus do norte e do sul, de alguma forma, né? Então, quais são os livros da Bíblia que narram esse período? O livro de Esdras e o livro de Neemias. Porque eles são o Esdras é um profeta, né? E Neemias não é um profeta, mas foi um personagem importante. Na verdade, vai ser explicado aqui que no princípio só havia um livro, que era o livro de Esdras. E aí ele foi dividido em dois. E aí era Esdras 1 e Esdras 2. E aí depois é que foi feita essa divisão com esses dois nomes, Esdras e Neemias. Então vamos conhecer um pouquinho quem foi o Esdras. Estamos aqui só para nos situarmos. Vimos o Ciro, esse rei da Pérsia, e agora esses dois personagens. Os livros de Esdras e Neemias. Na maioria das Bíblias modernas, esses livros são separados, mas esta divisão aconteceu muito tempo depois de ter sido escrita. Foi originalmente um trabalho unificado, escrito por um único autor. A história é definida após os babilônicos destruírem Jerusalém e seu templo e levarem muitas das pessoas para o exílio. Este livro pega cerca de 50 anos depois e conta o retorno de alguns israelitas a Jerusalém e o que aconteceu quando eles reconstruíram a cidade e suas vidas lá. Especificamente, o livro foca em 3 líderes-chave que lideraram os esforços de reconstrução: Zorobabel, depois Esdras e depois Neemias. E o design dos livros concentra-se nos esforços de cada líder. Vamos ver. Zorobabel leva um grande grupo de pessoas de volta a Jerusalém para reconstruir o templo. Então, cerca de 60 anos depois, Esdras chega a Jerusalém para ensinar a Torá e reconstruir a comunidade. E então, ele é seguido por Neemias, que lidera a reconstrução das muralhas de Jerusalém. E essas 3 histórias são projetadas para serem paralelas. Cada um começa com o rei da Pérsia, solicitado por Deus para enviar o líder de Jerusalém. E Deus oferece recursos e apoio, e então cada líder encontra oposição em seus esforços, no qual eles, em seguida, superam, mas de uma forma que leva a um estranho anticlímax em cada uma das 3 partes. Vamos voltar e ver como tudo se encaixa. Então, aqui passa muito rápido, né? Vamos explicar um pouquinho a situação. Quando que os judeus começam a voltar do exílio? Eles vão ficar 70 anos. Mas, enfim, nós vamos ver que teve levas também que voltaram para Jerusalém antes desse término, né, dos 70 anos. Então, a primeira grande leva foi quando a Pérsia dominou a Babilônia. Quando a Pérsia conquistou aquele império, vencendo o império da Babilônia, aí vai assumir o rei Ciro, se bem que ali tem o Dário, né, o Dario, que, enfim, tem aquela dúvida se é o mesmo do Sírio e tal, o Ciro, mas, enfim, não vamos entrar nessa questão. O fato é que o Ciro, como nós vimos na última aula, ele foi escolhido por Deus, né? Foi escolhido por Deus. Foi um rei que não era judeu, né, do Império Persa, mas que era um rei, assim, muito bom, muito bom. E que ele respeitava as culturas que ele dominava, respeitava a religião, não é? E ele queria, inclusive, se havia gente no seu império que era de outras regiões, que eles voltassem para suas regiões de origem. Então, assim que o Império Persa
passa a dominar aquela região, vários judeus já começaram a retornar. Outros não, vai explicar, porque eles já estavam acostumados, isso aí foram 70 anos de exílio. Então, ele vai falar aqui do Zorobabel, né? Que ele vai com o propósito de reconstruir o templo. Zorobabel, o propósito dele é a reconstrução do templo. Depois o Esdras, que aqui está em Ezra, né? Que está em inglês, ele vai com o propósito já de voltar à religiosidade, né? Que as pessoas voltem a ler o Torá e tal, né? E aqui o Neemias, ele volta com o propósito de construir a muralha de Jerusalém. Então, são 3 propósitos diferentes. E aqui o Zorobabel estamos vendo aqui que é um sacerdote, né? A história começa com um decreto de Ciro, o rei da Pérsia, e ele é movido por Deus para permitir que os exilados retornem a Jerusalém e reconstruam o templo. E o autor diz que tudo isso cumpre uma promessa feita pelo profeta Jeremias, que os exilados voltariam um dia a Jerusalém. Agora, esse cumprimento deve acionar nossa esperança nas muitas outras promessas proféticas que o exílio não era o fim da história. Temos esperança para um futuro rei messiânico da linha de Davi. Temos esperança de um templo reconstruído onde a presença de Deus habitará com seu povo. Esperança que o reino de Deus venha sobre todas as nações e traga suas bênçãos como ele prometeu a Abraão. E assim, é com todas essas esperanças em mente que nós lemos a história de Zorobabel. Seu nome significa plantado na Babilônia. E ele representa a geração nascida em cativeiro babilônico. E ele lidera uma onda de israelitas retornando a Jerusalém. Depois de se estabelecerem lá, eles reconstruíram o altar para oferecer sacrifícios e depois o próprio templo. A cerimônia de fundação e depois a dedicação final do templo são momentos-chave. As histórias passadas do tabernáculo e dedicação do templo devem estar em nossas mentes. É quando a nuvem de fogo da presença de Deus deve descer. Ele está morando com o seu povo e não acontece. E assim, enquanto algumas pessoas estão felizes com este novo templo, os mais velhos, que tinham visto o antigo templo de Salomão, gritam em pesar. Não é nada como o seu passado glorioso, suas esperanças para o futuro. E é bem aqui que temos a primeira história de oposição, e é muito estranho. Então, os netos dos israelitas que não foram levados para o exílio, eles estavam morando em Jerusalém. O tempo todo eles vêm para ajudar na reconstrução do templo e Zorobabel se recusa. Ele diz que você não faz parte do nosso templo. E isso, claro, gera um conflito, qual Zorobabel supera. Mas é muito estranho, porque os profetas previram que as tribos de Israel se uniriam junto com todas as nações para participar da adoração do Deus de Israel, quando o reino finalmente chegar. Então, esse é um momento anticlimático, para dizer o mínimo. Na próxima sessão, vamos focar em cerca de 60 anos à frente. E somos a... Então, que fala aqui, né? Que o Zorobabel, ele vai começar, né, essa reconstrução do templo e aparecem alguns judeus que estavam por lá para ajudar. Quem são esses judeus? Interessante que no exílio, ou seja, quando a Babilônia conquistou ali o reino de Judá, né, não foram todos embora. Eles deixaram os mais pobres, os camponeses. Por quê? Porque eles sabiam que eles não iam conseguir fazer nada para se revoltar ou para liderar uma guerra contra a Babilônia. Quem eles levaram? Todas aquelas pessoas que eram perigosas, vamos dizer assim, os que tinham poder, né, as pessoas que eram bons guerreiros, enfim, só deixaram, vamos dizer assim, aqueles lá que eram muito, enfim, frágeis, né? E vão viver numa grande pobreza. E havia também gente que vai aparecer aí da Samaria. Então, vocês lembram, né? Tinha o reino de baixo, do sul, que era Judá.
e o Reino do Norte, que era o Reino de Israel. E toda aquela região, né, também a gente às vezes chama de Samaria. E na Samaria houve uma mistura, uma vez que os judeus que estavam lá foram misturados com os assírios, quando os assírios conquistaram o Reino do Norte. Então aí já começou todo o problema dos famosos samaritanos, os samaritanos. Então quando Jesus aparece lá no poço, começa a conversar com aquela mulher samaritana, acho que eu já comentei aqui outra vez, né? Havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Justamente por isso, porque os samaritanos eles acabaram se misturando. Já perderam aquela raça pura dos judeus, né? Eles se misturaram com os assírios e aí nesse povo, nesse momento aí do cativeiro, do exílio, esses que ficaram aí acabaram se misturando também com os outros povos vizinhos, cananeus, amonitas e tal. Então, o Zorobabel, vendo aquilo, ele falou, não, vocês não vão ajudar a gente a construir o templo, vocês já não são mais da nossa raça, né, da raça pura, né? E aí já começou um problema, né? Porque ele está querendo construir esse templo, e aí vai começar um monte de, enfim, de empecilhos que eles vão colocar para que eles não construam o templo, né? Eles vão, enfim, se mexer nesse sentido aí, né? Por isso que aqui ele fala dessa frustração, né? Então, ele vai lá com um bom propósito, né? Que é a reconstrução do templo, mas Apresentados a não vai Esdras. conseguir muita Ele é coisa. um líder entre os exilados israelitas na Babilônia, e ele é um estudioso da Torá e um professor. E assim, ele é nomeado por Artaxerxes, rei da Pérsia, para liderar outra onda de pessoas de volta a Jerusalém. E Esdras quer trazer renovação espiritual e social entre as pessoas. Nossas esperanças são altas, e novamente chegamos a outro momento anticlimático na história. Esdras descobre que muitos dos israelitas exilados que voltaram casaram-se com não exilados, que moravam em torno de Jerusalém. Alguns deles eram não israelitas, e quase certamente algum deles eram. Esdras então apela para os mandamentos da Torá, que Israel deveria ser santo e separado dos antigos cananeus. E ele então diz que as pessoas que vivem em torno de Jerusalém são como os cananeus, eles vão corromper os exilados. Então Esdras oferece uma oração de arrependimento e é muito sincero, mas então ele reúne todos os líderes e promulga esse decreto de divórcio, que diz que todos esses casamentos deveriam ser anulados, as mulheres e as crianças mandadas embora. E então, o decreto é apenas parcialmente realizado, quando é dada uma lista de alguns dos homens que se divorciam de suas mulheres. A história é muito estranha por várias razões. Primeiro de tudo, Deus nunca ordenou que Esdras fizesse isso. Foram os líderes de Jerusalém que levaram Esdras a fazer o decreto. E em segundo lugar, o contemporâneo profeta Malaquias, ele disse que o exílio deveria se importar com a pureza. Mas ele também diz que Deus se opunha ao divórcio, e assim os resultados mistos do decreto encaixam-se nesse fim de um estranho anticlímax. O que nos leva à próxima sessão sobre Neemias. Ele é um oficial israelita que serve no governo persa, e quando ele ouve sobre o estado arruinado das muralhas de Jerusalém, ele ora e depois pede permissão do rei persa Artaxerxes para reconstruir as muralhas. O rei até lhes dá uma escolta armada e todos esses recursos. Então, depois de chegar em Jerusalém, ele começa o projeto de reconstrução e ele também enfrenta a oposição das pessoas que já moravam em Jerusalém. Mais uma vez enfrentamos uma tensão na história. O profeta contemporâneo Zacarias disse que a nova Jerusalém do reino de Deus seria uma cidade sem muros, que a presença de Deus a cercaria, que pessoas de todas as nações viessem e se juntassem ao povo da aliança. Mas Neemias parece operar com a visão oposta. Ele informa as pessoas ao redor de Jerusalém que elas não têm parte em Jerusalém. E isso, claro, provoca neles a hostilidade. E também Neemias realiza sua visão para a cidade com integridade e coragem. E eles têm que construir a cidade com armas e guardas para protegê-los. Nós continuamos imaginando, poderia todo esse conflito ter sido tratado de forma diferente? E tudo isso leva à conclusão do livro em dois movimentos. Primeiro positivo e depois negativo. Esdras e Neemias combinam forças para trazer uma renovação espiritual entre o povo.
Eles reúnem todos os exilados juntos para um festival. Eles leem e ensinam a Torá a todas as pessoas durante 7 dias. E então, eles celebram a antiga festa dos tabernáculos, lembrar a fidelidade de Deus do êxodo e das jornadas do deserto. Então eles oferecem uma confissão de seus pecados, eles prometem renovar a aliança, seguir todos os mandamentos da Torá e terminam com a grande celebração sobre o templo, os muros de Jerusalém. E estamos pensando que isso poderia ser a guinada. Mas não é. O livro termina em um grande desapontamento. Neemias excursiona pela cidade e descobre que as pessoas não cumpriram seus votos de aliança. Então, o trabalho de Zorobabel é desfeito, já que ele encontra o templo sendo negligenciado e todos esses trabalhadores não qualificados. Ele então descobre que o trabalho de Esdras está sendo comprometido. Ele encontra todos violando a Torá. As pessoas estão trabalhando no sábado e até mesmo seu próprio trabalho nas paredes é envolvido porque as pessoas estão estabelecendo mercados ao redor dos muros de Jerusalém e trabalhando no sábado. Então Neemias vai numa fúria. Ele está batendo nas pessoas, ele está puxando o cabelo e gritando: obedeça aos mandamentos da Torá. Em suas últimas palavras, há uma oração para que Deus se lembre dele, que pelo menos ele tentou. E o livro termina. É muito estranho, mas estamos preparados para isso, certo? Esses momentos anticlimáticos foram entrelaçados intencionalmente no design do livro. E assim, levanta-se a questão sobre o que este livro contribui para o enredo da Bíblia. Bem, lembre-se, o livro começou levantando nossas esperanças e as promessas proféticas sobre o Messias, o templo, o reino de Deus, e então nada disso ainda acontece. Mas, mesmo que Israel esteja de volta à terra, seu estado espiritual parece inalterado desde antes do exílio. E então Esdras, Neemias, eles fazem seu melhor, mas suas reformas políticas e sociais entre o povo não abordam as questões centrais de seu coração. Então, o que o livro está apontando é a mesma necessidade destacada pelos profetas Jeremias e Ezequiel. O que o povo de Deus precisa é de uma transformação em seus corações. Se eles vão algum dia amar e obedecer seu Deus. E assim, o livro termina numa decepção. Sim, mas isso nos obriga a continuar lendo os livros da sabedoria e profecia para descobrir o que Deus vai fazer para cumprir suas promessas de grande aliança. Mas, por enquanto, esse é o livro de Esdras e Neemias. Então, vocês já ficaram com uma ideia do que aconteceu nesse período, através desses personagens. Vamos continuar dando voltas isso para entender um pouco melhor. Gostaria agora, eu coloquei aqui uma cronologia que para ajudar a entender melhor. Onde que eu coloquei a cronologia? Aqui. Ah, não, essa aqui nós já vimos. Vamos nessa outra que é muito interessante. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Então, aqui vem uma cronologia desde Adão e Eva até Jesus Cristo, aqui a cruz. Não é? Então, aqui vem, né, o povo de Israel e tal, a divisão do reino do norte, reino do sul, Judá. Aqui tem os reis, né, aqui em cima e embaixo, os reis do norte, os reis do sul. Em vermelho, os reis ruins, ou seja, do norte todos foram ruins, do sul, alguns em verde, que foram bons. As datas, aqui os profetas, aqui tem os profetas de Judá, Isaías, Jeremias, Daniel, que todos esses nós já vimos, né? E então aqui vem a queda do norte, 722, né? Vão para o cativeiro na Assíria, e a capital do Império Assírio era Nínive. Então eles colocam aqui como o lugar, essa região, na verdade, né? Que eles foram para lá.
Aí, quando cai aqui o Reino do Norte, né, pelos babilônios, Jerusalém é destruída, foram várias deportações, por isso que ele coloca aqui, primeira deportação, segunda deportação, nós não entramos nesse detalhe, mas foi uma primeira leva de judeus que foram para a Babilônia, uma segunda, vamos descer, deixa eu ver aqui, perdão, deixa eu colocar isso aqui para cima, Babilônia, queda da Babilônia para o Império Medo-Persa, 539. Então, aqui ele cai o Reino do Sul no 586. Né? Então, em 539 vem o Império... E aqui é que vem a primeira leva. Ó. Por isso que eles têm essa aqui, ó, esse tracejado, né? Porque... de alguma maneira eles vão se unir aqui, porque a Babilônia sendo vencida pelo Império Persa, a Nínive vai estar junto também nesse império, né? Aí depois passa um pouquinho, né? E aqui vem aqui, ó, retorno de Esdras, quando Esdras volta, né, para Jerusalém, 458, retorno de Neemias, 442, Zorobabel retorna em 536. Já é bastante, ó. Se foi 586, né? 586. Aqui já foi uma primeira leva, uma dúvida. Quando o reino persa se instaura, já vai a primeira leva. Mas personagens importantes que voltaram, nós estamos destacando aqui o Zorobabel, depois o Esdras e Neemias. Profetas, ó, profeta Zacarias, que é desse período ainda, profeta Ageu, profeta Malaquias. Aqui, olha, o templo terminado. Então, quando eles voltam lá para Jerusalém, começa a construção do templo e ele termina aqui em 516. Então, esse aqui nós chamamos de segundo templo. O primeiro é de Salomão, né? E esse aqui é o segundo templo. Então, vamos agora continuar. Bacana, né? Esses gráficos assim ajudam bastante. E conseguimos visualizar bem as coisas, né? Por aí que entram, enfim, as ideias ficam mais claras e nítidas. Vamos continuar. Vamos compartilhar agora. 38 a.C., los persas conquistaron Babilonia. El rey de Persia liberó a todos los cautivos babilonios. Animó a muchos a volver a su patria, entre ellos a los... En el año 538 a.C., los persas conquistaron Babilonia. El rey de Persia liberó a todos los cautivos babilonios. Animó a muchos a volver a su patria, entre ellos a los judíos. Ciro, rey de Persia, dijo: Yahvé, el Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado construirle un templo en Jerusalén, en Judea. Aquel de vosotros que pertenezca sin mezcla al pueblo judío, que Dios vaya con él. Que se marche a Jerusalén de Judea y construya el templo de Yahvé, Dios de Israel. Veja só, é o próprio Ciro falando isso, hein? Pero volver a una tierra que sus abuelos habían abandonado hacía décadas era todo un desafío. Los judíos que habían triunfado en la vida se quedaron en Babilonia. Solo los más aventureros y los más profundamente religiosos se fueron a Jerusalén a reconstruir el templo.
En cuanto llegaron los exiliados, se empezó a trabajar en el segundo templo. El libro de Ezra describe la emoción que invadía el ambiente. La gente contribuía con dinero para los albañiles y carpinteros, y para comida, bebida y aceite para los hombres de Tiro y Sidón, que traían cedro del Líbano por mar, con el permiso del rey Ciro de Persia. É uma legenda bem fajuta, traduzida Los automaticamente. sacerdotes, con sus ropajes, avanzaron con trompetas y los levitas con címbalos para loar a Yahvé. Y luego todo el pueblo se unió en un grito de alabanza porque se habían puesto los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes mayores y los jefes de familia que habían visto el primer templo lloraban, pero otros gritaban de alegría. Pero el templo era la única fuente de alegría para los que habían regresado. El resto de su mundo era bien triste. Los únicos habitantes de Judea que habían quedado atrás cuando los babilonios los invadieron eran los campesinos más pobres. En esos momentos sus descendientes estaban a punto de morir de hambre y luchaban para arrancar alimentos a la tierra. Los únicos que vivían cerca eran extranjeros, que habían sido obligados a establecerse en Israel tras el exilio de las tribus israelitas del norte. Los extranjeros hacían lo que podían para evitar que los que habían regresado pusieran el pie en Jerusalén. Eram os samaritanos esses, né? Os assírios. Por el control de la región. Assírios misturados com os judeus que ficaram lá. Pero lo peor que tuvieron que soportar los que habían regresado era que su patria ancestral, Jerusalén, estaba arrasada. La ciudad de Jerusalén aún está en ruinas. La gente que vuelve a vivir en la zona de Jerusalén se instala en los edificios de piedra que quedaron en pie desde los tiempos de la destrucción babilónica. Así que tenemos la mitad de la ciudad donde la gente vive en casas arruinadas y luego la otra mitad de la ciudad donde no vive nadie, con los edificios aún vacíos. Debió ser algo muy deprimente. Y al cabo de un tiempo, la gente perdería la esperanza y se conformaría con una vida de descontento. Pronto, incluso la construcción del templo se fue parando, por culpa de los conflictos entre los que habían regresado y los extranjeros. La reubicación forzosa de grupos étnicos por parte de asirios y babilonios había causado muchos problemas en todo el Oriente Medio. En Judea, la ley y el orden se habían desintegrado. Los extranjeros convencieron a los persas de que los judíos planeaban rebelarse y consiguieron una orden para suspender la reconstrucción del templo. Então você vê aí como já começam as rivalidades entre os samaritanos, né, e os judeus, né, esses do Reino do Sul, né. Então os samaritanos, que é essa mistura entre judeus do norte com assírios, eles estavam lá naquela região, eles é que estavam dominando, por assim dizer, aquela região, né, porque os judeus do sul tinham sido mandados embora, só ficaram alguns poucos lá. Então, agora, quando voltam os judeus, eles ficam com medo de que eles vão dominar
aquela região novamente. Então, eles começam uma rivalidade entre eles e todo esse boicote para a construção do templo. Los judíos obtuvieron permiso para seguir con las obras, pero eran demasiado pobres y apáticos para terminar el templo. $80 años después de su llegada, el regreso a la patria de los exiliados parecía un tremendo error. Pero entonces llegó un hombre notable a Jerusalén. Se llamaba Ezra y había sido enviado por el rey de los persas para restaurar el orden en Jerusalén. Esdras. Artajerjes, rey de reyes, dijo al sacerdote Ezra: saludos, estas son mis órdenes. Te mandaré a Judea y a Jerusalén. Tienes que nombrar magistrados y escribas que administren justicia para todos los que conozcan la ley de tu Dios, y debes enseñarla a los que no la conozcan. Ezra es un escriba y sacerdote. Y no se llegaba a escriba solo. Então você vê agora quem mandou foi o Artaxerxes, né? Que vem depois do Ciro. Então, imagina, ele também jogando totalmente a favor, né? Mandando um judeu para ir até, enfim, o seu povo. E ele era uma pessoa letrada, conhecia bem, né, as Sagradas Escrituras, para que ele ensinasse a religião para o seu povo. Imagina, né, um rei persa fazendo isso. Mas, enfim, você vê a mão de Deus aí. Por nacer escriba. Para llegar a escriba se necesitaba talento, inteligencia, cultura y creatividad. Então, aqui fala dos escribas, porque eles começam a ser formados nesse tempo. Vocês lembram que a gente já comentou isso, né? Que durante o exílio começam a haver estudiosos da Torá. E aí, então, forma essa classe de judeus chamado escribas, que vai aparecer muito ali na vida de Cristo. Así que, por fin, vuelve a Jerusalén un hombre con rango y privilegio y poder político. Ezra había llegado de Babilonia, donde los escribas judíos habían escrito la primera edición de la Biblia hebrea. Pero los que habían vuelto eran casi todos analfabetos y no sabían nada del libro, ni de sus historias, ni de sus leyes. Ezra les preparaba una sorpresa. Ezra no llegó a Jerusalén con las manos vacías. Llegó con un libro. Y es casi seguro que el libro era la Torá, con los 5 primeros libros de la Biblia, en la misma forma que la conocemos hoy. Y dijo a esa gente: esto es lo que somos y así es como debéis vivir. Então aí vai, veja só, ele foi com a Torá, né? E já havia sido esquecido, imagina, já são 80 anos, porque eram 70 anos do cativeiro, quando vai o Esdras é depois de 10 anos, 80 anos. Então, mesmo as pessoas que estavam lá, nessa região, lá em Jerusalém, e como aqueles que foram lá para a Babilônia, já eram outra geração, então eles não conheciam praticamente nada lá do Torá e tal. Então, foi um momento muito importante quando eles vão ler, o Esdras vai animar a leitura de toda a Torá, direto, né? E todo o povo ali reunido. Reunió a toda la gente de Judea en una plaza cercana al templo y les leyó los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá. Fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Ezra fue prácticamente un nuevo Moisés, dando a conocer la ley. Él se levantó y dijo al pueblo que si hasta entonces no sabían exactamente lo que tenían que hacer,
A partir de ese día sí sabían siempre lo que estaba bien. Y todo estaba en ese documento, ahí mismo. Sois hijos de Então, foi como novo recomeço, né? Como um recomeço. Por isso seria chamado de um novo Moisés. Yahvé, vuestro Dios. Tenéis que tomar los diezmos de la cosecha para todo el año y reunirlos en vuestra comunidad. Y dejad que los forasteros, los huérfanos y las viudas de vuestra comunidad se acerquen y coman. Os doy esta orden. Sed siempre generosos con vuestros hermanos y con cualquiera en vuestro país que se vea pobre y necesitado. Recordad que fuisteis esclavos en Egipto y que Yahvé, vuestro Dios, os redimió. Por eso os doy esta orden. La principal posesión de los judíos es la Torá, y se convirtió en la posesión central de los judíos desde ese día, el día que Ezra la leyó en Jerusalén. O maior Hasta bem entonces habían tenido partes de la Torá, pero ese día la tuvieron entera. Y durante los 2500 años que han pasado desde entonces, ha sido la fuerza que ha gobernado a los judíos, el ideal más alto. Toda ella, su historia, sus leyes, los principios de la Torá, todos provienen de ese momento de la historia. Después de la ceremonia en la que Ezra leyó la Torá, la gente de Judea tuvo que firmar un contrato aceptando vivir según las leyes de la Biblia. El documento que firmaron era revolucionario. Una prueba de que el Dios de los israelitas no se preocupaba solo de los reyes y los sacerdotes, sino de los granjeros y los tejedores, de las madres y los padres. Es una revolución religiosa profundamente democrática. Lo que Ezra declaró ese día no es ningún secreto en Israel. En las tradiciones de todo el mundo siempre ha habido sacerdotes misteriosos y ritos que otras personas no podían conocer. Pero la Torá está llena de los ritos exactos que los sacerdotes siguen en el templo. Y eso significa que cualquier israelita puede saber lo que saben los sacerdotes, lo que saben los maestros. La revelación de Dios es para cualquiera que decida entenderla. No hay una revelación para los profetas, otra para los sacerdotes y otra de segunda categoría para la gente de la calle. Todo el mundo puede buscar a Dios. Todo el mundo puede entender sus enseñanzas. La llamada de Ezra a todos los judíos para que participaran en el contrato revitalizó Jerusalén. El templo fue lo que más se transformó, porque la Torá exigía que el templo tuviera un papel central en la vida judía. No debes poner a trabajar al primogénito de tu rebaño, ni esquilar al primogénito de tus corderos. Debes ponerlo tú y los de tu casa, una vez al año, en presencia de Yahvé, tu Dios. Durante la época del Segundo Templo, solo había un lugar donde el tiempo sagrado y el espacio sagrado se unían. Y todo el espectáculo, la estructura y el ritual de los sacrificios eran el vehículo para que la gente se acercara a Dios. Así pues, si vivías en el norte de Israel y llegaba el tiempo de la Pascua, y querías traer un animal a uno de tus animales al templo, vendías el animal, tomabas el dinero, ibas en peregrinación a Jerusalén, comprabas otro animal y lo llevabas al templo. Ya podéis imaginaros, con toda esa preparación, lo que significaba ese momento para el penitente, que recorría tanta distancia y se tomaba tantas molestias, cuando por fin ponía las manos sobre el animal y declaraba: este es mi regalo para Dios, es lo que voy a comer junto a Dios, en presencia de Dios. Podéis imaginar la fuerza que tenía algo así.
Vamos dar uma olhadinha rápida agora aqui no templo. Como que ficou? Deixa eu ver quanto tempo dura. 7 minutos. Então, acho que é melhor deixar. Vamos deixar para a próxima aula. Mas, interessante, né? Já deu para ter uma noção de como é que foi o exílio, desse retorno, pouco a pouco. E naquele vídeo que nós vimos lá do Bible Project, né, que é dos desenhos lá, já carrega mais as tintas desse lado de esperança e desânimo, né? Que esses 3 eles foram para lá levando muita esperança, mas depois o desânimo de ver que na construção do templo não eram pessoas, enfim, idôneas para fazer isso, que não estavam em sintonia com a fé deles. Depois o Esdras aí também, né? Ele vai, depois dessa leitura do Torá, ele vai ver mais para frente que eles não estão vivendo aquilo, né? E aí depois o Neemias com a construção do muro, sendo que os profetas, várias vezes nós já comentamos isso, que depois do exílio, todas as pessoas de todas as nações viriam para Jerusalém, viriam fariam parte, por assim dizer, do povo de Israel. E se isso iria ser dessa forma, por que então construir uma muralha, né? Uma muralha, né? Se Jerusalém deveria estar aberta para todas as nações, né? Então, e aí foi enfim, deu um problema lá, justamente por isso, né? Então eles tiveram que construir, né? O Neemias teve que construir com os soldados lá protegendo os construtores, né? Enfim. E com isso, vamos terminando. Vamos ver, então, como é que ficou esse templo. E quando que ele vai ser destruído? O segundo templo? No ano 70 depois de Cristo. No ano 70. A famosa destruição do templo, que é o que está lá até hoje. O templo foi destruído no ano 70 e está lá, sim, até hoje. Só sobrou o Muro das Lamentações. Então, nós vamos acompanhar tudo isso depois, mais para frente. Alguma pergunta? O som aí das pessoas? Pronto. A Kelly está com uma cara de interrogação. Paulo. A Kelly ficou olhando assim com uma cara de interrogação. Falei, o que está acontecendo aqui? Ô, Padre Paulo, esse templo que eles vão construir é o mesmo templo, é no mesmo lugar do templo de Salomão? Sim, no mesmo lugar. No mesmo lugar, só que vão aumentar. Só que vão aumentar a parte, eles vão aumentar quando Cristo vem, né, vem aqui à Terra, vai ser esse templo aí que vai estar lá, né? E ele vai ter um pátio enorme na frente. É o segundo templo que Cristo vai... Que é o muro, que a ruína é o Muro das Lamentações, né? Que o senhor comentou com a gente. O que sobrou. Que foi destruído no ano 70. Exato, depois de Cristo. E Cristo já havia profetizado que iria ser destruído, né? E até hoje não foi reconstruído. Até hoje. Né? E eles nem sabem ao certo onde que seria o Sancta Sanctorum, o lugar mais sagrado. Eles acham que está justamente onde está a cúpula dourada. A cúpula dourada dos muçulmanos, né? Então, esse templo né? Esse muro que está lá, que rei que construiu aquilo? Não era o templo de um rei? Ou era só o templo do... Então, o Muro das Lamentações, eu acho... Bom, é esse templo que está lá hoje. Quer dizer, que nós estamos falando agora, é o segundo templo. Né? É o muro do segundo templo. Né? Agora, exatamente qual é a parte,
E eu não lembro direito, mas eu acho que a parte externa ainda, não é a parte do próprio templo mesmo, não é a parte onde vai ter o pátio, né? O pátio onde vai ter Então, várias... na verdade, Padre Paulo, então eles reformaram o templo antigo, né? Eu acho. Né? Exatamente. Eles pegaram, né? Tinha as ruínas lá, né? As ruínas. Agora, o impressionante é que o Nabucodonosor, né? Quando ele conquista Jerusalém, ele leva tudo embora, né? Tudo que era do templo, o ouro, a prata, destrói coisas, né? No começo, na primeira deportação, ele não fez isso, mas na segunda, o que acontece? Na segunda deportação foi quando aqueles judeus que ficaram lá e não foram exilados, ele colocou governadores lá, o Nabucodonosor, uma espécie de, enfim, alguém lá para organizar aquilo, governar, né? Mas teve um deles que se revoltou contra a Babilônia. Você imagina, uma coisinha de nada que sobrou lá, ele resolveu ainda assim surgir contra a Babilônia. Aí veio Nabucodonosor e destruiu, aí sim que ele destruiu e queimou o templo, né? Destruiu tudo, então, né? E aí tem aquele episódio que nós vimos do filho de Nabucodonosor, que é o rei Baltazar, que ele vai fazer uma festa gigantesca lá e ele vai pegar os cálices do templo para eles usarem e beberem lá, né, os vinhos e não sei o que e tal. Né? E era sagrado, né? Esses era cálices. sagrado. Né? Aí Deus fica, né? Vem a ira de Deus e vem aquela mão lá escrever na parede, lembra? Né? E o Baltazar viu uma mão escrevendo na parede lá umas letras, umas palavras que ele não sabia interpretar e veio lá o Daniel, né? O profeta Daniel interpretar e falar, olha, você foi julgado e, né? E você, enfim, teu reino agora vai ser perdido. E nessa mesma noite ele foi assassinado, esse rei. Esse rei, o Baltazar. Baltazar. Olha só. Nossa. Mexer com as coisas sagradas, né? Mexer com as coisas sagradas. Por isso que eu vi, eu não sei se eu comentei outro dia, que eu estava na igreja de São José, aqui no Jardim Europa, e com essa coisa de casamentos e preparar, enfeitar a igreja para o casamento, tem essas empresas de flores, né? Mas olha, o que eles fazem é de chorar, é de chorar. Mesmo. Eu vi funcionários dessas empresas subirem no altar, né? Subirem no altar para ficar arrumando alguma coisa ali, né? De alguma flor e tal, subir no altar. Na mesa? Ai, que horror! Não tem escada? Não tem escada para subir? Mas para eles encaram isso, por isso eu acho que os sacerdotes tinham que tomar muito mais cuidado com isso, né? Quer dizer, não deixar, né? Falar as isso virou claras, virou um comércio, né? Virou um comércio. E eu pensei na hora, eu falei, se fosse no Antigo Testamento, Deus dizimaria essas pessoas agora mesmo. A falta de respeito com as coisas sagradas e com o próprio Deus, né? Meu Deus do céu. Isso, infelizmente, acontece muito. Mas, padre, como é interessante aquele Muro das Lamentações, eu estive lá. A gente vê, naquele pedacinho ali, a gente vê os judeus, os muçulmanos e os católicos. Os três religiões ali se misturam e rezam e se respeitam naquele pedacinho. É interessante isso, né? Claro, porque... Ali onde tem um muro e um pátio grande ali. É o lugar mais sagrado de três religiões, né? Lugares mais sagrados. O Monte Sião, né? O famoso Monte Sião, onde foi construído o templo, onde... e isso faz parte da história do cristianidade, do católico, né? Porque os judeus é um mesmo povo, né? Quer dizer, os judeus, a religião devia ser uma só, né? A religião de ali Deus. é o lugar dos judeus. Ali é dos judeus, não é? É dos judeus. Não. Onde está
a rocha lá, Ali é muçulmano. Não, ali é muçulmano. É Os muçulmano. judeus adorariam fazer escavações Ali. Mas Tanto é que a gente não visita a cúpula da Pois é. rocha. não Não passa para o lado de lá. Não sei, eu Não fiquei tão passa. curiosa, que ele é lindo, dourada, toda de pastilhas, né? Mas é muçulmana, então Pois é. não permitem, né? Não, Jerusalém hoje é uma coisa assim, para entender o que acontece hoje lá, e todas as tramas, e que católico, muçulmano e judeu, quem cuida dessa igreja, quem cuida... Né, o Santo Sepulcro é cuidado por várias igrejas, né? Por várias religiões, né? O próprio Santo Sepulcro, uma parte é católica, outra parte é muçulmana, outra parte... Quem abre a porta é muçulmano, mas que é uma coisa assim. É uma confusão. Mas graças a Deus eles se entendem. Se entendem, pois é. É interessante. Tá bom, ficamos por aqui. Então, sábado continuamos. Sábado às 6 horas. Tá ótimo. Tá Tá bom? ótimo. Obrigada. Muito Obrigada. Obrigada, tchau, obrigada. Boa noite. Tchau a todos. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Obrigada. Tchau, boa Boa noite. noite.